Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Uma boa noite em Cristo Jesus. Quero de antemão agradecer, tanto no meu nome como em nome do pastor Wellington, cada mensagem, cada áudio, cada vídeo que a gente recebeu durante esse dia, felicitando a gente pelo dia do pastor. A nossa alegria, a nossa gratidão a Deus, não só por termos essa vocação diante de Deus, mas por termos uma igreja tão especial, abençoada e apoiadora que cada um de vocês são na vida da gente. Então, que Deus continue abençoando a nossa caminhada, que Deus continue fortalecendo a gente cada vez mais. Meus irmãos, eu queria convidar vocês para lermos juntos um texto bíblico que está no livro de Juízes, no seu capítulo de número 4. Nós vamos pensar sobre as duas últimas virtudes que temos a responsabilidade de falar sobre a vida da mulher cristã. A mulher comum e ao mesmo tempo extraordinária nas mãos de Deus. Nós vamos pensar um pouquinho nessa noite sobre a justiça e a coragem de Débora. A justiça e a coragem de Débora. Para isso nós vamos ler Juízes, no capítulo de número 4. Faremos a leitura do versículo 1 até o versículo de número 16. A palavra do Senhor diz assim: Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor depois da morte de Eude. E o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que governava Hazor. O comandante do seu exército era Sísera, que morava em Arosete e Agoim. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor porque Jabim tinha 900 carros de ferro e durante 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel vinham até ali para apresentar as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes e de Naftali, e lhe disse: O Senhor, Deus de Israel, deu a seguinte ordem: Vai e reúna os seus homens no monte Tabor, escolhendo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. Eu farei com que Sísera, comandante do exército de Jabim, se dirija até você junto ao ribeiro de Quizon, com os seus carros de guerra e as suas tropas, e eu o entregarei nas suas mãos. Então Baraque disse a Débora: Se você for comigo, irei, mas se você não for comigo, não irei. Ela respondeu: Certamente irei com você, mas a honra da investida que você está empreendendo não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque até Quedes. Então Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naftali em Quedes. 10.000 homens o seguiram e Débora foi com ele. Ora, Éber, o queneu, tinha se afastado dos queneus dos filhos de Robabe, sogro de Moisés, e havia armado suas tendas até o carvalho de Zanaim, que fica perto de Quedes. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Sísera convocou todos os carros de guerra, 900 carros de guerra, de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Arosete a Goim, para o ribeiro de Quizon. Então Débora disse a Baraque: Prepare-se, porque esse é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. Não é verdade que o Senhor está indo à sua frente? Então Baraque desceu do monte Tabor, e 10.000 homens o seguiram. E o Senhor derrotou Sísera, todos os seus carros de guerra e todo o seu exército ao fio da espada, diante de Baraque. E Sísera saltou do seu carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos, até Arosete e Agoim. Todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, sem escapar nenhum sequer. Meus amados irmãos e irmãs, o texto um tanto extenso, um tanto histórico que a gente acabou de ler nessa noite, descreve a história de uma mulher que, apesar de ter vivido num tempo muito distante, num tempo muito diferente em tantos sentidos do nosso, essa mulher conseguiu viver na sua vida princípios espirituais, princípios de fé, que continuam relevantes em nossos tempos, para qualquer pessoa que queira viver uma vida para a glória de Deus. Nós conhecemos ela aqui por Débora. São apenas esses 2 capítulos que falam sobre a sua história. Mas aqui nós vemos uma mulher que se tornou famosa por viver uma combinação muito rara entre a sua fé e a sua ação, entre a sua justiça e a sua coragem, entre aquilo que ela sentia aqui dentro e aquilo que ela vivia aqui fora. Num tempo em que o povo de Israel estava sofrendo com a opressão de uma nação inimiga, a opressão dos cananeus, num tempo onde o povo estava vivenciando uma crise enorme, não só
no sentido espiritual, mas também no sentido social da coisa, econômico da coisa, Débora é levantada como uma libertadora do seu povo. E como o texto vai descrever para a gente, para cumprir o seu papel de libertadora, Débora vai vivenciar essas duas virtudes que nos propomos a estudar aqui nessa noite. Ela vai vivenciar a justiça e a coragem. Na primeira parte do nosso texto, partindo do versículo 1, nós vimos o autor bíblico descrevendo para nós essa virtude interior de Débora, essa sua justiça, esse seu senso de fazer aquilo que é correto, de viver de uma maneira íntegra diante de Deus. E de fato, quando a gente lê o versículo 1, a gente descobre logo de cara que a justiça de Débora, a sua retidão, a sua integridade, era uma justiça pessoal. O texto vai dizer no verso 1 que ela vivia num contexto de completa rebelião. Os filhos de Israel haviam tornado a fazer o que era mal aos olhos do Senhor depois da morte de Eude, e o Senhor havia entregado a nação de Israel, o povo de Israel, nas mãos de um rei cruel, nas mãos de um rei violento. A corrupção, como o texto está dizendo aqui daquele povo, chegou ao ponto de atingir um nível nacional. Não era só uma camada da sociedade, não era só um grupo da sociedade, uma menor parte da sociedade que vivia em rebeldia, não, era todos, os filhos de Israel, do mais pobre ao mais rico, do mais jovem ao mais velho, do sacerdote ao político, ao cidadão, todos eles estavam envolvidos na prática do pecado. Isso porque logo depois daquele tempo de paz e prosperidade que o juiz Eude trouxe para a nação de Israel, o povo, no lugar de se dobrar diante de Deus e servir a Deus, retrocedeu a práticas antigas. O povo usou aquela prosperidade para cometer as suas iniquidades. Acontece o que continua acontecendo em nossa época. As coisas ficaram boas e as pessoas esqueceram de Deus. Esse é um retrato perfeito da nossa sociedade moderna, né? Pessoas que usam a paz de Deus, a prosperidade de Deus, para fazer aquilo que é mal aos olhos do Senhor. É isso que o texto diz, eles voltaram a fazer aquilo que é mal, ou seja, aquilo parecia bom aos olhos deles. Eles diziam, olha, isso aqui é bom, isso aqui é necessário, isso aqui é o melhor para nós, mas aos olhos de Deus, aos olhos santos de Deus, aquilo era uma abominação. Pessoas que trocaram a luz pelas trevas, pessoas que trocaram o mal pelo bem, pessoas que estavam presas num ciclo de rebeldia. E como o texto afirma, por causa dessa rebeldia, o povo começou a sofrer. O povo começou a amargar nas mãos desse rei cananeu que nós conhecemos aqui por Jabim, um rei cruel. O castigo de Deus por causa da rebeldia daquele povo foi justamente sofrer nas mãos dos cananeus. O preço de esquecer de Deus na prosperidade foi ser envolvida numa caminhada de adversidade e de derrota. É isso que, por exemplo, o verso 3 vai destacar para nós. Por 20 anos aquele povo esteve sofrendo nas mãos dos cananeus. Queimavam as plantações dos israelitas, roubavam os bens, o patrimônio dos israelitas, destruíam a economia deles, escravizavam seus filhos, abusavam das suas filhas, das suas esposas, escravizavam seus jovens e tantas outras violências sofridas pelo povo de Israel. Tudo isso por quê? Porque o povo se esqueceu de Deus, porque o povo havia rejeitado a obediência a Deus. É por isso que no verso 3, a palavra de Deus vai afirmar que quando o nó de fato apertou, o que foi que o povo fez? Começou a clamar a Deus, começou a pedir a intervenção de Deus, começou a pedir a misericórdia de Deus. E é justamente por causa desse clamor, é justamente por causa dessa oração do povo que aparece essa personagem que conhecemos por Débora. Uma mulher singular que foi levantada na nação de Israel como uma resposta de Deus às orações do seu povo. Uma mulher santa, íntegra, justa no seu interior, que é levantada num contexto de completa rebeldia. Uma mulher justa na sua vida pessoal, que vai viver diante de um povo que vive na injustiça nacional. Uma mulher que de fato amou a Deus diante de um povo que já havia abandonado a Deus. Em outras palavras, meus irmãos, mesmo Débora vivendo num mundo mau, que constantemente estava influenciando ela, atraindo ela para o pecado, mesmo Débora vivendo num mundo sofrido, num mundo de dor, onde ela estava sendo constantemente influenciada a se revoltar com Deus por causa do sofrimento, mesmo assim, Débora não se deixou influenciar pelo mundo lá fora. Ela continuou íntegra, ela continuou justa. E isso logo de cara nos mostra um exemplo digno do que é uma mulher cristã. O que é uma mulher cristã? A mulher cristã é aquela que está na contramão do mundo. É o que a gente aprende com Débora aqui.
A mulher cristã não está na mão do mundo, servindo aquilo que o mundo faz, ou fazendo o que o mundo faz, ou servindo aquilo que o mundo quer, não. A mulher cristã, ela está na contramão do mundo. Ela não é, no nosso termo popular, ela não é uma Maria vai com as outras, sabe, que está sempre perseguindo vaidosamente o estilo de vida que ela vê nas redes sociais, nas celebridades, nas influencers, na internet e por aí vai. Não, pelo contrário, a mulher cristã, ela está trilhando pelo caminho oposto. Ela está caminhando pelo caminho estreito, pelo caminho mais difícil. Ela não está sendo igual ao mundo, mas assim como Débora, ela está fazendo diferença no mundo. É por isso que na vida dela ela está tomando muitas vezes atitudes que o mundo considera como ultrapassada, retrógrada, como, sabe, um negócio cafona e que não tem mais sentido, é chamada de desatualizada, seja na sua maneira de falar, de cuidar da casa, de se vestir, de cuidar do marido, de cuidar dos filhos, de usar o seu tempo, de trabalhar. Para o mundo, a vida da mulher cristã é um completo desperdício. Mas mesmo assim ela continua vivendo uma vida de justiça. Como Débora continuou vivendo naquele mundo mau, essa mulher cristã ela continua centrada em Deus, vivendo uma justiça que é pessoal. Uma justiça que é pessoal. Que o mundo diga o que quiser, que o mundo ache o que quiser, que o mundo julgue o que quiser, mas ela vive no seu interior uma justiça correta, uma justiça santa, uma justiça íntegra. Mas além disso, meus irmãos, outro exemplo que a gente vê em Débora aqui, que a gente aprende com Débora, é que a mulher cristã também, ela responde ao sofrimento com fidelidade. Lembrem disso comigo, Débora não vivia no jardim do Éden, não vivia num paraíso, não, ela vivia num mundo onde o seu próprio povo estava dominado por outra nação que não tinha dó nem piedade dela, sabe? Violência, trabalho forçado, restrição das liberdades básicas, injustiça, opressão, morte, vingança. Como juíza, todos os dias Débora estava lidando com essa situação aqui. Todo dia que foi acontecer, roubou, matou, apareceu alguém, queimou a plantação, apareceu alguém, roubou, apareceu alguém, levou meus filhos embora, eu não pude fazer nada. E apareciam constantemente casos como esses ali na frente de Débora, para ela julgar. Ela era juíza, a gente vai ver isso mais tarde. Humanamente falando, então, Débora tinha tudo, sabe, para se revoltar com Deus. Ela tinha tudo, vendo aquela situação indigesta diante dela, ela tinha tudo para cerrar o punho para o alto e dizer: Deus não existe. Deus não pode existir não, porque um negócio ruim desse, Deus não existe não. Ela tinha tudo para se revoltar com Deus e achar que Deus havia abandonado o seu povo. Mas a reação de Débora foi diferente. Mesmo entrando em contato como juízo com os piores casos da sociedade daquela época, Débora continuou amando a Deus, servindo a Deus, glorificando a Deus. Ela continuou fiel ao seu Deus. E a mulher cristã é assim, tem de ser assim. A mulher cristã é aquela que permanece fiel a Deus, não apenas quando tudo está bem, mas quando as coisas começam também a desmoronar, quando as coisas começam também a dar errado, quando o mundo dela começa a desmoronar ao seu redor, ela continua adorando a Deus, ela continua servindo a Deus, ela continua crendo nas promessas de Deus. Então, quando as coisas saem do planejado na vida de uma mulher cristã, seja no trabalho, na vida emocional, na saúde, na família, nas finanças, na economia, na sua maneira de viver, na sua liberdade, no seu contexto político, como aconteceu aqui com Débora, mesmo quando essas coisas começam a desmoronar, a mulher cristã, o homem cristão também, que vale para nós, continua confiando em Deus, continua glorificando a Deus. Como Débora, é assim que vivemos uma justiça pessoal. Mas não só uma justiça pessoal. Como o texto prossegue dizendo no verso 4, Débora também vivia uma justiça vocacional. Ela fazia o que era correto, não só com a sua vida, mas também com a sua vocação, com aquele serviço que Deus tinha colocado nas mãos dela. O texto no verso 4 vai dizer que Débora era uma profetisa, era esposa de Lapidote. Essa é a forma do texto descrever qual era a missão que Deus tinha colocado nas mãos de Débora. Era uma profetisa. Sabe, ao longo do Antigo Testamento, a gente só encontra 3 mulheres que receberam esse ofício santo: Débora, Ude e Miriam. Isso mostra para nós que a situação e a posição de Débora, no plano de Deus, era de fato uma situação, uma posição especial, era uma posição privilegiada. Como profetisa, Débora tinha o privilégio de ter acesso, lembrem disso aqui, irmãos, naquele tempo não tinha Bíblia, por exemplo, como a gente tem hoje. Quando é que o povo conhecia Deus? Por meio dos profetas. Os profetas tinham esse privilégio de ter um acesso mais especial e privilegiado ao conhecimento de Deus.
saber quem Deus é, saber o que é que Deus espera do seu povo, saber o que Deus tem feito, e Débora tinha esse conhecimento. O papel dela era justamente conhecer a Deus primeiro, e depois transmitir esse conhecimento de Deus para o povo, sendo uma profetisa, sendo uma guia do seu povo, sendo uma conselheira do seu povo. De um certo modo, a gente olha para esse texto aqui e vê Débora sendo um tipo de Jesus Cristo. Lembram que Isaías capítulo 9 diz o que sobre Jesus? Ele vai ser um maravilhoso conselheiro, ele vai guiar o seu povo em caminhos de retidão e justiça. E vejam, é isso que Débora fez, num grau menor? Sim, num grau muito menor, mas foi isso que Débora fez. Ela estava ali usando o conhecimento de Deus para trazer a justiça e para guiar o povo de Deus. E foi esse papel que Débora fez. Sabe, irmãos, diferente dos outros juízes, Débora não fez uma diferença por meio da sua força física, de, sabe, ir para a guerra e batalhar e matar não sei quantos e conquistar a guerra sozinho, sabe, igual a Sansão, o juiz Sansão, que foi lá e com um ato heróico ele salva o povo de Deus. Débora não ficou caracterizada na Bíblia pela sua força física, pela sua força bruta, mas foi pela sua sabedoria. Ela ficou caracterizada na Bíblia não por aquilo que ela tinha de força no seu braço, mas por aquilo que ela tinha de consistência no seu caráter, na sua vida, na sua personalidade de acordo com a palavra de Deus. Foi dessa forma que Débora, pela sabedoria divina, ela cumpriu a vocação e contribuiu para o bem de Israel, contribuiu para o bem do seu povo. E meus irmãos e irmãs, olhando para esse exemplo de Débora, a gente aprende que a mulher cristã é essa aqui. A mulher cristã é aquela que se dispõe no serviço de Deus. A mulher cristã é aquela que, assim como Débora, diz: eis-me aqui. A mulher cristã não é aquela que está, sabe, escondendo. Débora não escondeu o dom dela, não enterrou o dom dela. Débora exerceu o dom dela. E de forma semelhante, toda mulher cristã, ela é capacitada com dons. Toda mulher cristã recebe habilidades, dons, aptidões, capacidades do próprio Deus para ela abençoar o povo dele nessa terra. Não existe esse negócio de uma mulher cristã ser inútil no reino de Deus. Não existe uma única mulher no reino de Deus que seja inútil. Sempre vai ter algo que Deus colocou em suas mãos. Sempre vai ter um dom, uma habilidade, uma aptidão que Deus coloca nas suas mãos para você servir a igreja, servir o povo dele aqui na terra. Seja administrar, ofertar, ensinar, interceder, hospedar, visitar, cozinhar, ornamentar, limpar, aconselhar, cantar, encorajar. Qualquer que seja a variedade infinda de serviços que o Senhor tem para a sua vida, o fato é que cada mulher cristã tem uma utilidade no reino de Deus. E cabe à mulher cristã identificar e utilizar essa vocação de Deus na sua vida, assim como Débora fez. É dessa forma que a mulher cristã, ela precisa viver. Não é enterrando os seus talentos, sabe? Não é porque está difícil demais, está complicado demais, a minha rotina é uma dificuldade. Imagine Débora, gente. Com a casa, lembra disso? Ela era casada, tinha um marido, muito provavelmente tinha filhos, é aquela correria, e ainda era uma juíza, e chegava lá, era aquela fila de gente, cheia de casos complicados para ela julgar. Imagina a vida corrida dessa mulher. Mesmo assim, ela encontrava tempo, forças para estar ali servindo a Deus e glorificando o Senhor. E é isso que a mulher cristã precisa fazer também. É servir na igreja dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim, eis-me aqui, usa-me no seu reino. Mas ainda outra coisa que vemos no texto, meus irmãos, além dessa justiça vocacional de Débora. Débora também vivia na sua vida uma justiça social. O texto diz no verso 4 e 5, que Débora, ela julgava Israel naquele tempo. É o que o texto diz. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, aí depois o texto vai dizer: e os filhos de Israel vinham até ali para apresentar as suas questões. Essa aqui é outra parte especial da vida de Débora. Ela não era apenas uma profeta, ela era também uma juíza. Então, além de comunicar a palavra de Deus para o povo, de ensinar, de ser uma pregadora, uma conselheira, uma comunicadora do conhecimento de Deus, Débora também tinha em suas mãos a responsabilidade de ser uma juíza, ou seja, de tomar decisões nas questões difíceis que apareciam na vida do povo. Uma magistrada, uma espécie de líder civil ali na nação de Israel. Então, quando aparecia algum abacaxi, quando aparecia algum negócio para descascar, alguma questão envolvendo briga, homicídio, disputa de herança, roubo, abuso, mentira, calúnia, quem é que procuravam? Procuravam Débora. Procuravam aquela mulher porque ela tinha essa posição de ser uma juíza. A relevância dela era tão grande que até a palmeira, o texto vai dizer aí, né, a palmeira que ela usava de escritório ficou famosa,
Aquela ali não é uma palmeira comum não, ali é a palmeira de Débora. Ela vai lá, usa aquela sombra, numa época que não tinha fórum, né, prédio público para isso, era palmeira mesmo. É ali onde Débora senta, naquela sombra ali, para julgar o povo. E de fato era essa a vocação que Débora, ela exercia na sua vida, para abençoar a sociedade. Era a vida dela como juíza. Fora Débora, para vocês terem uma ideia, a única pessoa na Bíblia que vai ter esse ministério duplo, de ser um juiz e ao mesmo tempo um profeta, é Samuel e Débora. Isso mostra de fato que Débora estava ali numa posição, por causa de Deus, estava numa posição extraordinária. Sabe, mesmo vivendo naquela cultura tribal, onde a subordinação feminina era desumana, Débora ascendeu ao ponto de se tornar ali uma juíza, pela capacitação de Deus, pela força de Deus. Foi dessa forma que Débora foi usada para trazer ao mundo a justiça social, para abençoar o mundo com um dom que ela recebia de Deus. Débora não só, vejam isso, Débora não só vivia uma vida de justiça, Débora era também um instrumento de justiça. Não era apenas a justiça que ela guardava aqui dentro só para ela, mas era a justiça que ela trazia para o mundo ao seu redor, um instrumento da justiça de Deus. É tanto que mais tarde nós vemos no texto que Débora vai corrigir não só as injustiças a nível social da sua comunidade, da sua cidade, mas as injustiças também a nível nacional. Ela vai ser usada não só para libertar uma comunidade, um bairro, uma cidade, uma região, um estado, ela vai ser usada para libertar uma nação inteira. Um canal de justiça para abençoar toda a nação de Israel, toda a sociedade. Não era só ela, não era só a casa dela, não era só a igreja dela, era o mundo dela. O mundo dela. Isso mostra para nós, meus irmãos, que a mulher cristã, olhando para Débora, nós aprendemos isso. A mulher cristã é aquela que faz do mundo um lugar melhor. É aquela que, como Débora, ela está engajada, empenhada em abençoar a sociedade, em ajudar, por exemplo, pessoas que ela não conhece, em abençoar pessoas que estão distantes. Sabe, como Débora ser a força daqueles que estão fracos, como Débora ser a voz daqueles que estão roucos. É o papel que a mulher cristã desempenha no mundo. Provérbios capítulo 31, do verso 15 ao 20, eu achei muito interessante uma versão de uma tradução, no texto da mensagem, a Bíblia é a mensagem, não sei se a gente vai conseguir projetar, Provérbios 31, do 15 ao 20, a gente leu esse texto, mas essa versão da mensagem aqui, como a irmã Yasmin leu aqui no início, ela meio que traz o texto desbulhado. Olha só como é que está escrito sobre a mulher virtuosa, isso aqui ilustra perfeitamente a vida de Débora. Ela se levanta antes do amanhecer, prepara o café da manhã para a família, organiza seu dia, examina um campo e compra, e depois com o dinheiro que poupou planta uma horta. A primeira coisa que faz de manhã é vestir-se para o trabalho. Ela arregaça as mangas, ansiosa por começar, compreende o valor do seu trabalho e não tem pressa de dar o dia por encerrado. Ela é habilidosa nos serviços do lar e da família, proativa nas tarefas de casa. Olha só o que diz aqui, ela não demora para acudir os que estão com necessidade, estende a mão para socorrer o pobre. É assim que a mulher virtuosa, na sua vida comum, na sua rotina comum, cumprindo uma vocação comum, mas servindo ao Deus extraordinário, ela consegue abençoar não só a sua casa, não só a sua igreja, mas o mundo todo, inclusive aqueles que mais precisam, inclusive aqueles que estão mais fracos. Essa é a forma da Bíblia descrever uma mulher que é uma bênção para o seu mundo, uma mulher que se esforça e trabalha para tornar o seu mundo um lugar melhor. Então cabe a cada mulher cristã nessa noite, e cada um de nós também, tomarmos cada vez mais o nosso compromisso de encontrarmos formas de abençoar o nosso mundo, nossa vizinhança, nossa escola, nosso local de trabalho, nossa família, nossa igreja, onde quer que nós venhamos a estar. Nós temos o dever de tornar o nosso mundo um lugar melhor, de tornar a nossa cidade um lugar melhor, de tornar o nosso mundo um mundo menos sofrido, como Débora fez. Mas, meus irmãos, depois de falar sobre essa justiça de Débora, o texto fala sobre outra coisa, sua coragem, a coragem de Débora. É impossível a gente ler a história de Débora e não perceber que ela era uma mulher corajosa, ela tinha bravura, sabe? Ela tinha garra, ela tinha força, ela era resoluta naquilo que ela fazia. A vida dela não era marcada pela covardia de fugir dos problemas, de se esconder das dificuldades, no instinto de autopreservação, no instinto de egoísmo, de ensimesmamento. Não, pelo contrário, nós vemos Débora, sabe, como aquela que se coloca ali no meio da tempestade, no meio do furacão,
Onde é a parte mais intensa da guerra, é lá que eu vou. É esse tipo de coragem que nós vemos em Débora. Uma coragem real, uma coragem divinal, uma coragem que nasce no coração do próprio Deus. O texto vai dizer no verso 6, Débora mandou chamar Baraque, e ela disse, o Senhor deu a ordem. Está aqui a explicação para a coragem de Débora. De onde é que vinha essa coragem dela? É por causa do temperamento que ela tinha, porque os pais, os avós eram assim, eram gente casca grossa, e aí ela nasceu como uma pessoa bem corajosa? Não, a gente vê que a coragem de Débora aqui, ela nasceu na ordem de Deus. Ela conhecia o Deus dela, ela sabia o que podia esperar de Deus, ela sabia qual eram as promessas de Deus para a vida dela, e ela agiu à altura disso. Foi isso que trouxe coragem ao coração dela. É com essa atitude aqui que ela vai se dirigir a esse homem, que a gente conhece aqui por Baraque, né? Porque notem bem, Débora era corajosa, muito corajosa, muito, mais do que muito homem daquela época. Mas você vê aqui no texto um detalhe interessante. Mesmo Débora sendo corajosa, sendo uma mulher capacitada, sabe, sendo uma profeta de Deus, uma juíza, Débora reconhecia os seus limites. É tanto que foi quando foi para colocar o plano em prática e começar a guerra, Débora não foi sozinha para a guerra e tentou lutar sozinha. Não, Débora chamou esse homem aqui, que nós conhecemos por Baraque, para ser o líder militar daquela empreitada. Débora, apesar de ter essa capacidade, Débora não era uma líder militar, alguém que ia como general, sabe, à frente, com capacidade de liderar um exército inteiro no campo de batalha. Não, ela reconhecia essa sua limitação, e foi por isso que ela chamou Baraque para ser o comandante e o general naquela batalha. É importante a gente destacar esse ponto de equilíbrio aqui, porque quando a gente vê Débora reconhecendo os seus limites, a gente se livra do extremo. Por um lado, a gente se livra daquele extremo, daqueles machistas, que olham para esse texto e dizem assim, Débora foi escolhida, mas é porque não tinha homem nenhum. Deus procurou os homens, procurou os meninos, procurou os idosos, aí não achou nenhum homem. Deus disse, cadê um? Aí não apareceu um, aí Débora foi. Deus teve que... Isso é uma narrativa machista, que não faz sentido. Sabe, como se, não tendo um homem, uma mulher teria em terceiro. Isso não faz sentido com o texto. Nós, quando entendemos isso aqui, a gente evita essa interpretação machista. Por outro lado, a gente evita aquela interpretação feminista, sabe? Débora podia fazer tudo sozinha. Se ela quisesse, ela podia ir sozinha, porque ela, como mulher, vale mais do que 10 mil homens. Não é por aí também. O sentido mais coerente do texto, irmãos, é nós vemos aqui um texto que fala sobre complementaridade. Débora era capacitada? Era, mas ela sabia que não podia fazer tudo. É por isso que ela chama Baraque, ela chama aquele homem. A missão dessa mulher vai ser completada com a vocação daquele homem. Duas partes que estão se unindo para o bem comum. Tudo isso, claro, porque Deus havia dado a ordem. A coragem de Débora é porque Deus tinha dado a ordem e a promessa. Como no verso 7 termina dizendo, eu entregarei os cananeus nas suas mãos. Foi isso que capacitou Débora. Até não só, meus irmãos, uma coragem divinal, mas uma coragem também radical. Radical, fora do comum. O verso 8 e 9 diz, então Baraque disse a Débora, se você for comigo, eu irei, mas se você não for, não irei. Essa é a forma do texto descrever que quando Baraque recebeu esse convite, ele hesitou, ele teve medo. Ele disse, olha Débora, é o seguinte, essa missão aí é uma missão suicida, não dá para eu ir. Não dá para eu encarar essa tarefa de frente. Foi por isso que ele, na sua covardia, no seu medo, ele pediu a Débora uma coisa radical. Débora, venha comigo. Venha comigo. Irmãos, nem na nossa época, nem naquela época, é normal a presença física de uma mulher ser convocada para a guerra. Vem aqui, pegue armas, luta, vai na frente, se mata. Isso não é normal. Chamada para os homens. É assim na nossa época, era assim também na época daquele povo. Mas, para surpresa nossa, Baraque fez esse pedido. Débora, olha, é o seguinte, não dá para eu ir não. Se você for, nós vamos. É a covardia, o medo. E para nossa surpresa, foi o que aconteceu. Débora foi. Uma coragem realmente extraordinária. É como se com essa atitude aqui, de ir até o campo de batalha, Débora estivesse confirmando com as suas atitudes que o que ela estava falando era a palavra de Deus. Olha, Baraque, você quer saber de uma coisa? Eu vou. É o seguinte, olha, a honra não vai mais ser sua não, viu? Vai ser uma mulher que vai ter o mérito dessa guerra aí. O julgamento é esse aqui, por causa da sua covardia. Uma mulher chamada Jael, que vai ser apresentada mais na frente, no texto. Mas eu vou com você. Se aparecer um homem para levantar uma espada para mim, eu nem sei como é que eu vou erguer o escudo, mas eu sei que Deus é o meu escudo. Foi com essa confiança que Débora tomou a atitude de confirmar suas palavras e ir até o campo de batalha. E foi esse exemplo de Débora, irmãos, esse exemplo de Débora que exerceu uma coragem que é também contagiante. O verso 14 diz assim,
Então Débora disse a Baraque: prepare-se, porque esse é o dia em que o Senhor entregou Císera em suas mãos. Não é verdade que o Senhor está indo à sua frente? Então Baraque desceu do monte Tabor, e 10.000 homens o seguiram. Se você reparar nesse texto, você vê o autor bíblico descrevendo uma cadeia de influências. Primeiro, Deus encorajou Débora. Quando Débora foi encorajada, Débora encorajou Baraque. Quando Baraque foi encorajado, Baraque encorajou 10.000 homens. Quando 10.000 homens foram encorajados, eles encorajaram a nação de Israel. Nós vemos, sabe, uma sequência de encorajamento acontecendo, e a chave disso tudo é justamente o exemplo de Débora. Foi essa coragem de Débora que foi capaz de influenciar pessoas a crerem nas promessas de Deus e descansarem na grandeza de Deus. Uma coragem que poderíamos chamar de contagiante. Contagiante. E também uma coragem recompensada, como o texto termina dizendo no verso 15: e o Senhor derrotou Císera. É com essas palavras que a gente chega ao clímax, o ponto mais alto, o ápice do texto. Sabe, tudo que é descrito no capítulo 4 e 5 sobre Débora, tanto na parte histórica, capítulo 4, na parte poética, capítulo 5, é resumido nessa frase aqui: o Senhor derrotou Císera. Foi uma vitória operada pela mão de Deus. Não foi pela mão de Débora, não, foi pela mão de Deus. Todo o resto foi instrumento, foi meio. Débora, Baraque, Jael, os soldados, as armas, tudo foi meio, mas no fim das contas, o texto diz: o Senhor derrotou. Não foi Débora que estava lá no palanque recebendo a glória, foi o Senhor. Tanto que o texto vai dizer aqui, essa palavra derrotar no original, é mais do que vencer, é esmagar, sabe? É triturar, é humilhar, é destroçar o inimigo, e foi o que Deus fez. Eles tinham lá 900 carros de guerra diante deles. Os israelitas tinham lá um pedaço de pau, talvez, um negocinho para se defender, tinham lá 900 carros de guerra, como se fosse os tanques de guerra da nossa época. A idade do ferro, né, aqui. Eles estão usando aquele ferro justamente como uma arma de guerra praticamente imbatível. Tinham vantagem no poder bélico, tinham vantagem no número de soldados, tinham vantagem geográfica. O povo de Israel estava lá em cima de uma montanha que era facilmente cercada, a vantagem estava do lado deles. Mas Deus conduziu a batalha de uma forma tal que foi impossível não ver a mão dele. Como o texto vai dizer, no total do capítulo 4 e 5, ele envia chuvas. Os carros imponentes de guerras começam a atolar, perderam sua utilidade, atolaram. E aí? Não servem para nada. Para completar, quando os soldados começam a fugir, o ribeiro, o rio Quizon, ele começa a transbordar, aqueles soldados são engolidos naquela tempestade, naquele rio. Ou seja, Deus está usando aquelas forças da natureza justamente para trazer a vitória para o seu povo, para que todos entendam que é só Ele. Não é Débora, não é Jael, não é Baraque, não é A, B, C, é Deus, é Deus. A própria Débora reconheceu isso em Juízes 5. Quem venceu essa batalha foi o Senhor. E foi isso também, meus irmãos, que Débora deixou de legado para a gente sobre o que é uma mulher cristã corajosa. Quero encerrar com essas aplicações. O que é uma mulher cristã corajosa? É aquela que confia nas promessas de Deus, como Débora confiou. Mesmo quando o mundo dizia totalmente o contrário, ela confiou que existe um Deus lá em cima que cuida dos seus, que protege os seus. Que existe um Deus lá em cima que é melhor do que qualquer amparo que ela possa ter humano nessa terra. Ela confiou em Deus, confiou nas promessas de Deus, e foi isso que trouxe coragem para o coração dela. Meus irmãos e irmãs, nem sempre a covardia é um sinônimo de falta de fé, mas boa parte das vezes a nossa covardia é falta de fé. É falta de fé. É porque a gente não tem fé na grandeza e nas promessas de Deus. Mas o contrário disso também é verdade. Quando a gente crê com convicção nas promessas de Deus, a gente consegue enfrentar o mundo, consegue enfrentar o diabo, consegue enfrentar doenças, consegue enfrentar crises financeiras, consegue enfrentar crise emocional, consegue enfrentar medos, consegue enfrentar perigos, desafios. Por quê? Porque a gente crê num Deus que cuida de nós. Como Débora confiou. A mulher cristã, então, é aquela que confia no cuidado de Deus mesmo diante dos perigos da vida. Ela sabe obedecer a Deus mesmo quando é arriscado. Débora, é arriscado, mulher. Você ia até lá e esse campo de batalha, tem vezes que servir a Deus é arriscado. É arriscado. Não porque você pode perder isso, se você assumir isso aqui, se você servir aqui, se você se doar nesse ponto para o reino de Deus, você pode perder isso, pode perder aquilo, pode ser prejudicado aqui, no seu tempo, no seu descanso, no seu blá, blá, blá. É arriscado. Jesus chama a gente para pegar uma cruz nas costas, não é um travesseiro não, ele já antecipou isso. Mas a mulher cristã é corajosa e assume o risco por causa da sua fé nas promessas de Deus. Mas também a mulher cristã corajosa é aquela que encoraja o povo de Deus, encoraja, como Débora encorajou.
Não é aquele tipo de mulher que, sabe, serve para apavorar, para desanimar, para espantar, para desestimular, sabe, com murmuração, com reclamação, com pessimismo. Não, mas é aquela mulher, assim como Débora, que ela vive de tal modo que ela consegue influenciar 10.000 pessoas. Sabe, você encosta perto dela e sente a energia. Não é por causa dela, não, é por causa do agir de Deus através da vida dela. Uma mulher que encoraja o povo de Deus, que sempre está pensando em tomar atitudes para tornar as pessoas mais dedicadas no reino e no serviço de Deus. E por último, a mulher cristã corajosa é aquela que dedica a vitória ao nome de Deus. Não é aquela que procura glória para si, não é aquela que se ressente pela falta de aplausos, não é aquela que está, sabe, perseguindo vaidosamente o vento da aprovação dos outros, de, sabe, curtidas nas redes sociais, de reconhecimento, de elogios, de fama, de status. Não, a mulher cristã, assim como Débora, é aquela que está contente onde ela está. Ela sabe que no fim das contas o único que merece a glória definitivamente é Deus e só Deus. Independentemente da qualidade que ela tenha na sua vida, da virtude, do papel, da capacidade, sabe, da integridade dela, tudo isso ela coloca nas mãos de Deus. Olha, é para Deus isso aqui. É Deus que me capacita, por isso é Deus que recebe a glória. É assim que a mulher cristã, ela dedica a vitória tão somente ao nome de Deus. Em suma, irmãos e irmãs, foi dessa forma que Débora viveu e é dessa forma que cada cristão aqui, cada mulher cristã precisa viver também. Primeiro é vivendo uma vida de justiça pessoal, vocacional, nosso serviço social, nossa vida no mundo de Deus, seja para o corpo que Deus nos deu, para a missão que Deus nos deu, para o mundo que Deus nos deu, sermos justos, sermos corretos e corretas. É a mulher cristã que vive em santidade, serve na igreja e abençoa o mundo. E segundo, é uma mulher cristã também que vive uma coragem real, uma coragem divinal, uma coragem contagiante, uma coragem radical. É aquela mulher que confia em Deus, o cristão que confia em Deus ao ponto de encarar os piores desafios dessa vida e, ao mesmo tempo, encorajar o maior número de pessoas. Meus irmãos e irmãs, é com esses princípios de fé que nós podemos entender de que forma nós podemos viver de acordo com a vontade de Deus. É vivendo com justiça, é vivendo com coragem, que nós nos colocamos, tanto homens como também mulheres, cada vez mais no centro da vontade do Senhor para as nossas vidas. Então, que Deus abençoe cada mulher aqui presente, cada mulher que está assistindo, cada homem também. A palavra de Deus não faz distinção, e que Deus nos ajude cada vez mais a seguirmos esse exemplo, esse legado tão importante que Débora deixou para nós.